Juliana Rosa, hoje falando sobre o comunicado do Banco Central, demonstrando uma preocupação maior com a inflação. Qual foi sua leitura aí desse recado do Banco Central, hein, Ju? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia para Carlinha. Bom dia para o Fábio e para o nosso ouvinte aqui na Rádio Band News. Olha, é um comunicado bastante preocupado com a inflação. O Banco Central divulgou agora há pouco, Sheila, aquela ata da última reunião, que foi a reunião da semana passada, quando o Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros de 10,75% para 11,25% ao ano. Juros aí que são referência para a gente tomar crédito, para fazer investimentos. É um juro que vem subindo e o Banco Central, normalmente uma semana depois, agora, então, hoje, divulga esse documento que detalha a tomada de decisão que foi o aumento de juros na semana passada. E aqui ele esmiuça bastante esse aumento de preocupações com a inflação. Ele cita detalhadamente as medidas prometidas pelo presidente então eleito nos Estados Unidos, Donald Trump. Ele fala das políticas de valorização do trabalho, fala da questão da imigração, da questão das tarifas de importação. Então ele vê um risco maior agora inflacionário olhando para os Estados Unidos. Ele também vê uma preocupação maior com a China. A China é o país que mais está sendo ameaçado de sofrer com tarifas de importação dos Estados Unidos. Então a China pode ser um problema para a gente também, porque pode ter um crescimento bem menor do que o esperado, pode ter um movimento inflacionário também. Então ele coloca questões internacionais como algo que está preocupando mais, e aqui dentro do Brasil também ele coloca de forma bem clara que ele está mais preocupado novamente com a chamada inflação de serviços, que é comer fora de casa, cortar o cabelo, uma coisa que a gente vem falando bastante, que o Banco Central tinha parado de comentar e agora voltou a colocar ênfase nessa preocupação novamente com a pressão da inflação de serviços. E coloca aqui um texto extenso sobre a questão das contas públicas. Ele escreve aqui na questão fiscal que ele está olhando com muita atenção sobre a importância do pacote que o governo vai e volta, esse pacote, e não se anuncia o pacote de corte de gastos. E aí ele é bem enfático, viu? Ele diz que há um desafio de estabilização da dívida pública, ele fala dos aspectos de gastos, que o crescimento dos gastos ele vem preocupando, ele fala do quanto que isso está atrapalhando e está impactando a inflação, as expectativas, o dólar. Então ele é bem detalhista aqui na hora que vai falar das contas públicas. Ele não se compromete com os próximos passos. Agora, quando você lê esse texto, como a gente brinca no coponês, que é uma linguagem própria, fica muito claro aqui nesse documento que é um Banco Central que está vendo mais riscos. Então, o risco de ele acelerar o aumento de juros, ele existe a partir da leitura desse documento. O Banco Central, então, vai ter ainda mais uma decisão em dezembro, na última reunião do ano. Pode ser que ele acelere o passo e aumente os juros, ao invés de 0,5 ponto percentual, em 0,75. Deve aumentar também no começo do ano que vem, na reunião de janeiro, já com Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central. Ou seja, o risco que a gente vê aqui é que, se o governo não contribuir, ele deixa isso muito claro, com o corte de gastos e com a puxada do dólar para baixo, com a redução dos riscos, ele vai ter que carregar mais na mão dos juros. Então, essa é uma preocupação, Sheila, Carla, Fábio, porque a gente sabe que quanto mais aumenta juros, menos a economia cresce. O crédito fica mais caro, o investimento das empresas também fica mais caro. Então, o Banco Central deixando muito claro que ou o governo ajuda, ou ele vai ter que aumentar os juros com mais força. Ô Ju, posso te pegar de surpresa numa outra questão? Claro que essa é muito importante, Copom, inflação, mas a gente falou mais cedo aqui, os ouvintes participaram demais, sobre aquele ponto apresentado no Congresso Nacional pela deputada Erika Hilton, de se alterar a jornada de trabalho dos brasileiros.
A proposta seria a seguinte: 36 horas semanais. Cadê? Uma jornada de 8 horas, né? Então seria isso, né? Chegar a 36 horas por semana. Isso no setor da economia, as pessoas ligadas à economia estão discutindo como é que essa proposta chegou, né, nos especialistas ligados a essa área, porque mais cedo a gente falava sobre isso, da dificuldade de implementação, dificuldade prática de implementação de uma medida como essa, que ao mesmo tempo é tão importante para trazer qualidade de vida para as pessoas, para os trabalhadores que também merecem viver para além de trabalhar, né, Ju? Esse é um assunto central aí da economia, Carlinha, porque as pessoas estão querendo ter uma flexibilidade de trabalho. Então, ter qualidade de vida, trabalhar de casa, no pós-pandemia, esse virou um assunto central, que as empresas, para poder reter talentos, para terem funcionários de fato qualificados, ali, dispostos e produtivos, as empresas estão tendo que se adequar também a esse profissional que não quer ir todo dia presencialmente, ele não quer pegar trânsito, ele quer ficar com a família, ele quer almoçar em casa, ele quer ter o tempo de qualidade. Isso não significa uma menor entrega. Então, isso é uma discussão que realmente está forte no mercado de trabalho e as empresas estão tendo que se adequar porque, embora o que eu percebo é muitas vezes a empresa ela tem essa dificuldade de aceitar que a pessoa quer trabalhar de casa a maior parte da semana e acha que tem que ir. Tem essa discussão, né, do que é melhor para a empresa, do que é melhor para o funcionário, mas no fundo é algo que veio para ficar. Né? No pós-pandemia, as relações de trabalho, elas mudaram. Então, aquilo que pode ser feito online, reuniões, aquelas reuniões intermináveis, que você tinha que ir presencialmente, isso não faz sentido. As pessoas pegavam até avião, né, para poder ter uma reunião que você pode resolver numa conversa por telefone em 5 minutos. Então, é uma discussão que veio para ficar, é bem-vinda, qualidade de vida é importante, inclusive, para a entrega do funcionário, né, da produção que ele vai entregar. Ele almoçou com o filho, levou o filho na escola, ele saiu e voltou mais tarde, terminou de casa. Então, as pessoas querem isso, as pesquisas mostram isso. E as empresas vão ter que se adaptar. Sem dúvida. Boa, Ju, a gente volta a conversar amanhã, nesse mesmo horário. Um beijinho para você, até lá. Até, um beijo.